Oi, Gutis! Eu sou a Cristiane, conhecida como Anne Life, a dona deste canal. E no vídeo de hoje eu vim contar pra vocês como eu descobri que eu era adotada. Bom, gente, eu decidi contar pra vocês um pouco da minha vida, de tudo que eu já passei. E em cada vídeo eu vou contar sobre a morte da minha mãe, coisas, enfim, da minha vida que eu quero compartilhar com vocês, porque vai que alguém se identifica, né? Como já se identificaram comigo no vídeo que eu fiz do pós e o contra de ser filha adotiva. Bom, gente, eu descobri que eu era adotada aos 7 anos de idade. Bom, eu nasci no dia 14 de setembro, agora eu me encontro com 22 anos. E a minha história é o seguinte: a minha progenitora, a pessoa que me gerou, eu fui fecundada, a palavra é fecundada, né? Eu fui fecundada em um cabaré. Gente, eu fui fecundada em um cabaré. A minha progenitora, ela frequentava, né, trabalhava aí, né, nesse ramo aí de vender o seu corpo para consumir bebida. E fizeram lá e para nasceu eu. Então eu vou contar pra vocês segundo o que eu sei. Segundo o que eu sei que me contaram, foi que ela foi lá me ter na maternidade e disseram que eu não cheguei a mamar muito, porque ela achou melhor pra mim não se acostumar com o tal do leite materno, né? E no outro dia, minha irmã, que morava vizinho a ela, né, foi ela que me trouxe. Minha mãe me contou, a minha mãe que cuidou de mim, eu vou chamar de mãe porque ela é minha mãe, e a outra progenitora, tá ligado, né? Então ela me contou o seguinte, que a minha irmã, a minha mãe tinha acabado de perder um filho, e a minha irmã chegou pra ela e falou que tinha uma vizinha que queria dar uma menina e queria dar uma criança, só que o cigano só queria se fosse menino. Se fosse menina, ela ia dar para outra pessoa. Aí perguntou se caso ela não queria, porque ela tava muito triste, então já ia ajudar a ela se distrair mais. Então ela falou que queria e tal. Aí foi quando eu nasci, e daí a minha irmã que me trouxe. Eu vim, segundo a minha mãezinha, eu vim com uma blusinha, né, só uma blusinha, sem calcinha, sem nada, enrolada neste panozinho aqui, porque eu tenho até hoje, porque minha mãe guardou pra mim ficar de relíquia, né, deste dia, por que não dizer histórico. É meu masculino, mas, né, gente, é tipo uma coisa que faz parte da minha história. Aí, né, gente, minha mãe e meu pai cuidaram muito bem de mim, compraram roupinha. E, tipo, eu peguei a melhor fase, porque tinha minha avózinha, que ela era aposentada, né? Então, ela já tinha grana e por isso eles compraram até bercinho, coisas que os outros filhos deles não tiveram. Então, eu tive berço, eu tive roupinha, eu tive essas coisas que hoje em dia todos os bebês usam, né? Então eu tinha. Só que daí minha mãe escutou um boato que a minha progenitora tava chorando muito. Então a minha mãe fez o quê? Minha mãe me arrumou, me deu banho e me levou até lá. E falou assim, ó, eu soube que você tá chorando muito, tá querendo sua filha. Então, se você disser que vai prometer cuidar bem dela, eu te entrego de volta e eu ajudo entregando tudinho que eu comprei pra ela, entregando os leites e tudo isso. E daí a minha avó, né, que eu não sei que nome se dá, mas a minha avó, a mãe da minha progenitora, falou que não queria eu lá. Que se a minha mãe não quisesse mais, ela daria um cigano que mudou de ideia e que queria cuidar de um bebê. Então minha mãe disse assim, se é para dar por dar, eu vou continuar com ela. Então ela me trouxe de volta. Meu pai trabalhava com umas pessoas que é riquinho, né, digamos assim. E daí meu pai chamou para ser padrinhos, mas não por segundas intenções, né. Aí a irmã da minha madrinha, que também é rica, comprou um saco cheio daqueles leites, tipo primeiro bimestre, esses leites que dá para bebê recém-nascido, por conta que eu não mamava e tal. Então eu fui
criada à base de chá e à base de leite. Até que eu tive a idade para tomar papinha, né, gente? Então, eu fui crescendo e eu não sabia dessa história. Tanto é que eu comecei a estudar. Então, quando eu tava, assim, 7 anos já, aí tinha uma menina que morava, né, não mora mais, morava aqui no fundo. E às vezes ela ficava com certas insinuações, mas eu sempre fui lerda e nunca, né, raciocinava bem as coisas. Aí teve um dia que eu tava brincando com a minha prima, que é minha sobrinha, né, mas eu chamo de prima. Não é essa que aparece no meu canal, é outra, né? Então ela estava brincando de pegar formiga e colocar numa caixinha de fósforo. E nesse dia eu percebi que minha mãe estava conversando muito com a minha irmã no muro, porque era tudo família assim, as caras tudo junto. E eu vi que ela tava conversando muito. Eu disse, que será que minha mãe tá falando de mim? E nisso a minha mãe me chamou, disse que queria falar uma coisa séria comigo. E eu disse, tá, tudo bem, né? Aí minha mãe falou, eu lembro que foi bem, ela procurou falar de uma forma bem delicada e falou assim, ó, é o seguinte, você é minha filha, eu te amo muito, só que você não saiu daqui de dentro, não teve você aqui dentro, você não passou os 9 meses aqui dentro, mas você é minha filha como os outros tá tudo certinho, mas até aí eu não entendi, aí eu pensei, onde é que eu fui gerada, gente? Aí foi quando ela falou, eu nem sabia que essa palavra existia. Ela falou, você é adotada, sua mãe, você tem outra mãe, que foi a que te gerou, aqui, né? Teve tudo, você morou lá dentro da barriga dela. Aí eu parei, raciocinei assim. Aí minha mãe ficou com a cara assim. Eu lembro que ela ficou com a cara meio de choro. E eu parada, olhando assim, fui raciocinar, né, gente? Porque meu cérebro aqui é lento pra raciocinar as coisas. E eu raciocinei. E eu acho que o que minha mãe esperava a minha reação era que eu ficasse brava, que eu esperneasse, ou ficasse, quem são meus pais, não sei o quê. Porque era esse o medo dela, que quando eu soubesse, né, eu acabasse querendo conhecer minha família verdadeira e que me bandeasse pro lado deles, que eu quisesse, que eu morar lá com minha mãe e meu pai verdadeiro. E não foi essa a minha reação. A minha reação foi simplesmente, eu cheguei e... Cheguei não, já tava lá parada e eu falei, ah, tudo bem. Aí minha mãe, tudo bem? Eu disse, tudo bem. Aí ela, você não tá triste? Aí eu, gente, a minha reação foi muito hilária, eu acho. Porque no lugar de eu ficar triste, de eu chorar, eu falei assim, mãe, a senhora me dá 50 centavos pra comprar um pastel? E eu quero pipoca. Sei que eu ganhei nesse dia 2 pastéis e os pastéis eram grandes, viu? Era da vizinha daqui da frente. E ganhei, minha filha, R$1 de pipoquinha de manteiga, que naquela época vinha um monte, porque as pipocas eram baratas. Só foi minha mãe me falar em um dia, quando foi no outro dia que eu fui pra escola, eu estudava, nessa época eu estudava de manhã, porque foi uma época difícil pra mim estudar de manhã, viu? Mas eu tive que estudar de manhã, e daí foi quando essa menina chegou pra mim, ela e outra, chegaram pra mim e falaram, ah, você é adotada, você não tem o mesmo sangue que sua mãe, e você não sabe, você foi achada no lixo. Aí eu fiquei olhando assim, aí eu tipo, eu sei que eu sou adotada, mas achada no lixo, minha mãe não falou isso. Aí eu cheguei em casa, contei pra minha mãe falou que eu não fui achada no lixo, e contou que foi pra maternidade, na maternidade, me trouxe pra cá e tal. E daí minha mãe foi falar com a mãe dessas meninas, né? E até quando minha mãe era viva, ela falava assim, viu, se eu não tivesse dito, você ia ficar sabendo pela boca de outra pessoa, você ia ficar com raiva de mim, e não ia querer mais me chamar de mãe, e não sei o que. E era esse o medo da minha mãe. Mas, não, gente, eu sei que tem muita gente que quando descobre que é filho adotivo, quer saber sua origem, quer saber quem é seu pai, sua mãe, seus irmãos. Então, ao decorrer do que eu fui crescendo, eu me senti, às vezes, excluída. Não que me excluíam, mas, tipo assim, às vezes eu olhava assim, aí tava minha mãe conversando com os filhos dela, e eu de longe olhava e dizia assim, ah, velho, eu me sinto um pouco excluída porque eu não tenho o mesmo sangue. Então, às vezes parecia que eu não fazia parte da família. E certa vez, uma vez eu tava
conversando com Deus, porque eu converso na minha mente. E daí eu perguntei pra Deus bem assim, eu tinha acho que uns 14 para 15 anos, sei lá. E eu perguntei pra Deus por que meus pais verdadeiros não quis ficar comigo, por que eu não fui criada pela minha mãe verdadeira, por que ela deu e ela ficou com os outros, porque ela cria os outros. E aí eu fiquei triste, eu falei assim, realmente eu não presto, eu não sou um ser humano legal pra alguém querer ficar perto de mim. Então eu tinha essas paranoicas na cabeça e tal, e às vezes eu achava que minha mãe, que cuidou de mim, meu pai, não me amava, mas eles sempre me amaram, sempre me deram carinho, amor, me deram muito dengo. Também durante esse tempo eu escutei muito a história que eu iria ser Kenga, puta e tal. Até recentemente já escutei dizendo que quando meu pai falecesse eu iria me vender. Mas tá eu aqui com 22 anos e nunca me prostituí. Hoje em dia eu sei lidar melhor com isso do que antigamente. Antigamente, quando alguém falava que, tipo, alguém na família falava: ah, mas a Cristiane é tal coisa minha, mas só que eu não tenho o mesmo sangue, é de coração. Aquilo me doía, porque eu pensava assim, pô, precisa falar que eu sou parente dele, mas só que eu não tenho o mesmo sangue. Não precisa só falar, não, ela é tal coisa minha, mas precisa dizer que eu não tenho um sangue. Isso me deixava bem triste. Eu aprendi uma coisa que uma certa vez eu tava vendo um vídeo e eu aprendi com isso, que é assim, família não é quem tem seu sangue e nem quem te cria. Família é aqueles que cuidam de você e te amam e te consideram, e você considera também. Então eu digo assim, eu tenho 3 tipos de família: a de sangue, as que me criaram e as que me amam, que entre elas tá minha mãe, meu pai, a Cici e outra. Pois é você. E outras pessoas que consideram eu da família sem pensar, ela é adotada. Eu entendo que tem vários tipos de pessoas que quando crescem descobrem, e existe vários tipos de descobrir que você é filha adotada, às vezes descobre por si próprio, e realmente crescer e ficar grande e não saber deve doer, né? Eu não sei se eu tive essa reação porque eu tinha apenas 7 anos de idade, né? Porque tem gente que descobre, precisa de psicólogo para poder entender tudinho. Então, gente, o importante, se você for adotado ou adotada, o importante é você saber que se essa pessoa que te criou, te teve como filha, te ama e cuida bem de você, não tem para que você ficar com raiva deles, porque se eles te cuidaram bem, se eles te deram o maior amor, pode ter certeza que eles te consideram de verdade. Mas se quer conhecer a tua verdadeira história, vai lá. Mas não machuque essas pessoas que querem o seu bem e que sempre esteve com você, que te criou e que te amou, tá bom? Bom, eu acho que contei a minha história tudo certinho. Não sei porque eu não sou boa de contar história e não sei nem quantos minutos tá esse vídeo aqui. Mas eu espero que vocês tenham gostado de saber um pouco mais sobre isso, né, da minha vida. Um beijão e que todos fiquem com Deus. Tchau!